Livro de Jó, capítulo de número 42. Quantos já puderam sentir a presença de Deus? Quantos já foram abraçados por o Espírito Santo nessa noite? Ele está aqui nessa noite. E aqueles que estão ligados no céu já puderam sentir o abraço dele. Um abraço como pai, como amigo. Aleluia, aquele abraço que nos traz alegria, nos traz mais perto para a presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 1 e o versículo 2. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quanto Deus pode? Bem sei que tudo podes. Quanto Deus pode? Tudo. Aleluia. Deus pode todas as coisas. Está na sua mão todas as coisas. O controle está na sua mão. Ele pode todas as coisas. E nessa noite eu tenho certeza que Ele tem o poder de abençoar a tua vida. Ele tem o poder de entrar em providência, com providência naquilo que você está precisando. Eu não sei o que você está precisando, o que você veio buscar, mas uma coisa eu sei: se você te ligares no céu e buscar o Senhor de coração, Ele tem poder para entrar com providência na causa da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Algumas traduções dizem assim: nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Nada pode impedir o trabalhar de Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor pela oportunidade, pedindo ao Senhor que nessa noite venha falar conosco segundo a Tua palavra, nos capacita nesta noite para poder transmitir a Tua palavra. Senhor, que eu possa falar aquilo que o Teu Espírito Santo colocar no meu coração. Pai, que eu possa falar, Senhor, aleluia, aos corações do Teu servo, que nessa noite estão ansiosos para ouvir a Tua voz. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus que é único, a um Deus, como foi estudado na escola dominical hoje, é o único Deus. Não existe outros deuses, mas os outros deuses não são ninguém diante do nosso Deus. Ele é único e poderoso, onisciente, onipresente, está em nosso meio nessa noite. Tenho certeza que Ele tem bênção para mim e para a tua vida nessa noite. A Bíblia nos diz, lá em Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, há um rio, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. Louvado seja, nada pode abalar aquele que pertence a um reino. Nós pertencemos a um reino, nós estamos aqui, mas nós não pertencemos aqui, nós pertencemos ao rei, a um outro reino, e esse reino que nós pertencemos, ele não pode ser abalado pela circunstância do que acontece na terra. Nós que pertencemos a esse reino, possamos até presenciar a crise, presenciar as coisas acontecendo no mundo, mas nós não podemos ser abalados, ainda que muitas vezes eles vêm para nos fazer barrar. Essas coisas vêm para fazer a igreja parar, para fazer a igreja parar de ganhar alma, a igreja parar de prosperar, a igreja parar de prestar culto ao Senhor, louvor ao Senhor. Parece que é algo que vem para impedir que a igreja, que o povo cultua ao Senhor. Nunca na nossa história aconteceu algo semelhante, pelo menos que eu conheça, em que as igrejas fiquem fechadas por causa de algo que está acontecendo. Nós não tivemos esse desprivilégio de presenciar isso, nunca tinha acontecido, mas isso que está acontecendo, ele não pode barrar, aleluia, a obra de Deus. Aqueles que pertencem a um reino que não pode ser abalado. O nosso reino não pode ser abalado. Ele não pode ser abalado pela braveza dos rios. Aleluia. Ainda que pareça que vai ser abalado, ele não pode ser abalado. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque não pode ser abalada, ainda que as nações se embraveçam, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa esperança está em Deus, e o sistema do mundo ele não pode, aleluia, fazer parar a obra do Senhor, porque é Deus que está no meio da igreja, é Deus que cuida da igreja, a igreja tem um dono, e o dono da igreja é todo poderoso, ele não é qualquer um Deus que está pendurado na parede, ou que não tem poder de fazer nada, ele é um Deus que apenas com a palavra, o mundo tem que se obedecer às suas palavras, apenas com a palavra o mar se aquietou. Então esse Deus, aleluia, nada pode, aleluia, atrapalhar os seus projetos e os seus planos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os planos de Deus, eles não podem ser afetados pela circunstância do tempo. Aleluia. A Bíblia nos diz que Deus tinha um plano que foi arquitetado desde antes da fundação do mundo. E o plano era de enviar um Salvador para a humanidade. E quando algo no Éden não deu certo, o homem desobedeceu a Deus, Deus revelou-nos através da palavra o plano que Ele tinha para resgatar a humanidade que tinha desobedecido a Deus e pecado e estava distante de Deus. E Deus revelou lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, que o projeto que o homem tinha desobedecido, que o homem a partir daquele momento tinha se afastado de Deus, mas Deus revelou que tinha um projeto, e o projeto era que da semente da mulher ia nascer alguém que ia esmagar a cabeça de Satanás, aquele que fez o homem me desobedecer lá no Éden. Deus agora revela o seu plano para a humanidade, aleluia, como a palavra nos diz, os planos de Deus, ele não pode ser impedido. No decorrer da história, muitas se levantaram para fazer barrar esse plano, esse projeto, mas eles não puderam, e todos os projetos revelados por Deus a homens, todos esses projetos caminhavam em direção ao cumprimento desse projeto, que é o projeto maior. Todos quantos foram chamados para realizar algo na obra de Deus, realizar algum projeto, esse projeto apontava para o cumprimento desse projeto que é maior, que era de enviar o Salvador à humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus chamou um homem chamado Abraão para fazer parte desse projeto, e Deus revelou um projeto a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. E como eu disse que os projetos de Deus, eles não estão subordinados às circunstâncias do momento, do atual. Deus revelou a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas na visão humana parou no primeiro obstáculo, porque Abraão já era avançado de idade e a sua mulher estéril. Não havia possibilidade. Além do mais, já tinha passado o costume das mulheres de gerar filhos. Então, primeiro, na visão humana, o primeiro obstáculo para que o projeto de Deus se cumprisse era que não podia ter filho. Se não tivesse filho, não teria como cumprir o projeto que Deus revelara para Abraão. Não havia possibilidade daquele projeto ser cumprido. Mas como dizemos que os projetos e os planos de Deus não podem ser atrapalhados pela circunstância, Deus tinha os seus meios, e Deus revelou a Abraão que ele seria das suas entranhas, sairia alguém, aleluia, queria gerar uma nação, ele seria pai de uma grande nação. Por alguns momentos, talvez Abraão ficou fraquejando na fé, sua esposa também em alguns momentos ficou fraquejando na fé. Imaginaram que talvez o que Deus estava falando poderia ser com outra pessoa e não com Sara. E cometeram um erro que futuramente lhe causou alguns problemas. Mas Deus disse: olha, não vai ser de Agar, sua serva, que você vai realizar o projeto. Algo vai nascer das tuas entranhas. Algo vai nascer de Sara. A Bíblia diz que por um momento, quando os anjos chegaram na casa de Abraão, Sara riu, mas o projeto de Deus foi revelado que seria dela. Louvado seja o nome de Deus, do Senhor. Você está entendendo? O que Deus tem para revelar não depende de crise, não depende de
O projeto é bem maior do que isso. É bem maior do que pandemia. É bem maior do que circunstância de governo, crise de governo. Está acima disso. Está mais acima disso. Não vai ser atrapalhado por causa disso. A Bíblia diz que passaram-se os anos e há um pouco de demora para o homem de cumprir a promessa. Por alguns momentos, Abraão talvez quis duvidar. Certa feita, a Bíblia diz que Abraão imaginou que o seu herdeiro fosse o seu mordomo Eliezer. E Deus disse: Abraão, sai e conta as estrelas do céu. E Abraão não conseguiu contar as estrelas. O Senhor disse: Abraão, a tua geração será como a estrela do céu e a areia do mar. Louvado seja o nome do Senhor. Passaram vários anos, mas chegou o dia que a promessa de Deus cumpriu na vida de Abraão. E Abraão gerou um filho que seria aquele que iria dar continuidade à realização do projeto de Deus na vida. O projeto que Deus tinha revelado lá no Éden. Deus escolheu Abraão para fazer parte desse projeto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E passados-se os anos, Deus foi chamando pessoas para fazer parte desse projeto. A Bíblia diz que Deus revelou, aleluia, a um jovem chamado José o projeto, que ele tinha de dar continuidade ao projeto. José já fazia parte da família de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. E Deus vai e revela o projeto, coloca primeiro o projeto no coração de José, através do sonho, porque a família não poderia perecer, porque Deus já estava revelando que haveria uma seca tremenda naquele lugar, e precisava de alguém para administrar as riquezas, os recursos, para que ninguém perecesse. E Deus colocou o projeto no coração, aleluia, do filho de Jacó, chamado José, e o projeto foi revelado para ele através de sonho. E a Bíblia diz que quando José, talvez não imaginando que tamanho fosse o projeto, quando recebeu aquele projeto, começou a revelar aos seus irmãos, e causou ciúme nos seus irmãos, por ele ser irmão mais novo, e os irmãos não entender nada do projeto de Deus. Começou, aleluia, a aparecer que o projeto de Deus não ia dar continuidade por aquele caminho, porque quando revelado, não foi aceito entre os seus irmãos. E a palavra de Deus nos diz que chegou a certo ponto que eles decidiram de matar José, porque José tinha um projeto que revelava através de sonho, e o sonho era que José ia ser um líder entre os seus irmãos, e os seus irmãos de modo algum aceitaria que José fosse líder entre eles. E a Bíblia diz: mas José estava apenas, talvez, aleluia, não entendendo muito o projeto, revelando aquilo que Deus tinha colocado no seu coração. Mas como dizemos o texto que os pensamentos de Deus, ele não pode ser impedido. Tentaram matar José, mas alguém defendeu José, e não matando, jogaram numa cova, e como, aleluia, passava uma caravana de pessoas que compraram José, venderam José como escravo, e José agora que nunca viveu como escravo, é levado como escravo para outro país, aleluia, mas sem entender, ele estava a fazer parte do projeto de Deus. Enganaram seu pai dizendo que uma besta fera do campo tinha comido, sujaram a roupa dele de sangue e enganaram seu pai Jacó, e José foi vendido como escravo. Louvado seja o nome do Senhor. José foi vendido como escravo. E chegando naquele lugar, aquele jovem sofreu por causa do projeto. Muitas vezes o projeto não é fácil. Muitas vezes você tem que sofrer por causa do projeto de Deus. Aleluia. Muitas vezes você não entende porque está passando por isso, mas você faz parte de um projeto.
Aleluia, descansa no Senhor, aleluia, logo, logo o Senhor entra com providência, mas fique na posição, porque Deus é poderoso para fazer e realizar tudo aquilo que Ele falou que vai fazer através de você, aleluia. Se você permanecer na posição, as palavras de Deus, ela vai continuar na tua vida, porque ela é poderoso e nenhum obstáculo é tão poderoso para fazer barrar o projeto de Deus, quando você está de pé diante do Senhor e Deus realizar aquilo que Ele prometeu na tua vida. Descansa nessa noite e receba nessa noite, aleluia. José foi levado como escravo para uma feira de escravo. Ai, talvez sofrendo, não entendendo muito, foi vendido como escravo, talvez chorando, longe da casa do seu pai. A Bíblia diz que José foi levado e foi vendido para um servo de Faraó chamado Potifar. E a Bíblia diz que ele foi levado como escravo para a casa de Potifar. E José, como jovem, obediente, temente a Deus, começou a trabalhar e prosperou tudo que José colocava a mão, porque aquilo que tem o projeto de Deus, ainda que pareça que não é ninguém, quando ele coloca a mão, Deus prospera. Você carrega um projeto. Ei, irmão, você carrega o projeto de Deus na tua vida. Onde você está, você é referência. Você não precisa muitas vezes nem querer se destacar. A tua atitude, a tua posição, o teu testemunho de vida indica que você carrega algo de Deus. E você vai ser reconhecido a qualquer momento. Eles vão reconhecer, porque Deus é na tua vida. Deus te escolheu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que José foi levado ali para a casa de Potifar, e a Bíblia diz que ele começou a fazer os trabalhos de escravo e logo foi reconhecido, e Potifar colocou ele como responsável dos demais escravos. Aí alguém olhando podia dizer: agora o projeto de Deus vai deslanchar, porque agora está melhorando, passou de escravo a ser chefe dos escravos, agora vai deslanchar. Mas a Bíblia diz que logo, logo o inimigo levantou com a mulher de Potifar para fazer barrar o projeto. Sempre vai encontrar resistência. Sempre vai encontrar resistência. Aleluia. E a Bíblia diz que José foi tentado por várias vezes se deitar com aquela mulher e fugiu. E certo dia ele fugiu, mas a capa ficou. E ela levantou uma calúnia contra o jovem. Aleluia. E aquilo que parece que ia deslanchar, agora desceu para o fundo do poço. Projeto lá no fundo do poço. Quem que imaginaria que alguém que está no fundo do poço pudesse ser alguém que ia realizar o projeto de Deus? Alguém que saiu de escravo. Aleluia. Mas os projetos de Deus, aleluia, não pode ser impedido. Não pode ser impedido. Aleluia. José foi levado para a prisão, talvez acusado, talvez naquele momento foi acusado, dizendo: olha, eu te dei, talvez Potifar tenha dito para José: eu te dei nome, eu te tirei de escravo, te comprei como escravo, te dei nome, coloquei na minha casa porque tu faz isso. José talvez não falou nada, porque há momentos que não precisamos falar nada, deixamos o nosso advogado nos defender, porque há momentos se falarmos vamos atrapalhar tudo. Então não fale nada, deixa o teu advogado te defender, ele vai te defender na hora certa, ele vai entrar com a providência. Aleluia. E José passou para encarregado da casa de Potifar, para a prisão, porque foi, aleluia, foi acusado, foi levantada uma calúnia contra a vida dele, e José está lá na prisão. E a Bíblia diz que José tinha o Espírito de Deus. José era prudente. A Bíblia diz que é simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Era fiel a Deus, sabia a quem ele servia, sabia que fazia parte do projeto e não ia pecar contra Deus. Aleluia, ia fugir, mas não ia pecar. Aleluia, você carrega o projeto de Deus e o inimigo vai levantar com cilada contra a tua vida, mas não peque não, você carrega o projeto de Deus. O único que pode impedir o projeto de dar continuidade é você. Não desobedeça, seja fiel, passa pela provação, passa pela luta, Deus está contigo, Deus vai te dar vitória, essa luta vai passar e você vai sair do outro lado e cantar o hino da vitória. Aleluia. José foi levado para a prisão e revelou o sonho do copeiro e do padeiro, aqueles que tinham sido colocados na prisão. Conforme ele revelou, aconteceu. Ele suplicou para que o copeiro rogasse por ele na presença do rei. Mas não adianta.
Quando o homem está no projeto de Deus, tudo está na mão de Deus. Parece que as ajudas de fora não vêm. É só no tempo de Deus. Passou-se o tempo e esqueceram-se de José. E José está lá na prisão, continuou lá na prisão. E a Bíblia diz que certo dia o rei teve um sonho, que todos os magos do reino não conseguiram resolver. Aí o copeiro lembrou de José e disse: tem um lá na prisão que revelou o sonho, que o Senhor ia me contratar de volta. Eu fui contratado. Aí mandaram chamar José, aquele que estava na prisão, para revelar os sonhos, como Deus era na vida dele. Ele revelou os sonhos de Faraó, que havia 7 anos de fartura, também 7 anos de seca, e que Faraó precisava de alguém que tivesse sabedoria para administrar no tempo da fartura, guardar para que quando viesse o tempo de seca, aleluias, pudesse armazenar para os tempos de seca. E Faraó achou por bem colocar José, e José passou ao projeto de escravo a governador do Egito. Quebrou todas as leis, os costumes, e passou de escravo, sendo judeu, para governador do Egito, porque pertencia a um projeto. Aleluias. Tudo visando a família de Abraão, tudo visando o projeto lá do Éden. Aleluia. Futuramente os seus irmãos precisaram de alimentos, estavam quase passando fome, necessidade, aonde foram recorrer a José para comprar o alimento. Mas dando continuidade, aleluia, a família de José cresceu, foi para o Egito, foi morar no Egito, cresceu, prosperou, se tornou uma bênção no Egito, uma potência no Egito. José morreu com o passar dos tempos, os demais reis que foram surgindo não conheciam mais José e viu a prosperidade do povo. Tudo que colocava na mão daquele povo, que era a família de José, que era a família de Jacó, prosperava. E eles começaram a conquistar naquele lugar, a se estruturar naquele lugar. E os reis, temendo que um dia juntasse outras nações, se levantasse contra eles, passou a oprimir o povo, passou a pôr cargo pesado pelo povo, passou a escravizar o povo. Mas não adiantava, diz a Bíblia, que quanto mais colocava jugo sobre o povo, mais o povo prosperava. Quanto mais colocava jugo sobre o povo, mais o povo aumentava. Aleluia. Porque pertencia a um projeto. Mas agora o projeto de Deus está escravizado ali, foi escravizado. A família que Deus escolheu para que o projeto fosse realizado, estava ali no Egito e fazia quase aproximadamente 430 anos escravizado. Como que o projeto vai ser realizado, que Deus revelou lá no Éden, se a família que seria descendente que o Messias seria descendente, estava escravizado. E a Bíblia diz que o povo clamava a Deus por um libertador. E a Bíblia diz que o clamor do povo subiu a Deus, chegou aos ouvidos de Deus. E a Bíblia diz que Deus, aleluia, envia o libertador. Mas para que o libertador chegasse, encontrou obstáculo. E Deus, para contradizer toda a lógica, Ele enviou o libertador. Numa época que Faraó estava matando todas as crianças para que não crescesse a população. Todos os meninos homens eram mortos. Mas havia um problema, que quando eles chegavam para matar as crianças já teriam nascido. E Moisés, que foi o escolhido de Deus para ser o libertador, para contradizer todo o inimigo, Deus fez que o libertador nascesse e fosse criado dentro do palácio. Aquele que ia libertar o povo foi criado dentro do palácio. No momento certo, ele saiu do palácio e Deus falou com ele. Após 40 anos, falou com ele que ia libertar o povo e ele seria o escolhido. E a Bíblia diz que Deus falou através de Moisés ao povo que seria o escolhido. E Moisés, enviado por Deus, foi até a Faraó juntamente com Arão para pedir a libertação do povo, que Deus tinha falado com ele. E a Bíblia diz que Faraó resistiu, mas Deus não poderia barrar em Faraó. O projeto não poderia ser barrado em Faraó. O projeto tinha que dar continuidade. O povo não poderia ficar escravo. O povo tinha uma terra que manava leite e mel para morar. Tinha uma cidade marcada para ser
a cidade que ia nascer o Messias, que fazia parte do projeto. Então não poderia ser ali no Egito que nasceria o Messias, teria que ser na cidade. Mas para sair da cidade teria que Faraó libertar o povo, e Faraó não queria libertar o povo. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus começou a enviar as pragas, e Faraó dizia que ia libertar, mudava de ideia, dizia que ia libertar, mudava de ideia, até quando foi a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos, ele permitiu que o povo saísse, e depois quando o povo saiu, aleluias, ele mudou de ideia e mandou seu exército atrás do povo, e a Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho, o povo passou, e o exército de Faraó foi morto sobre as águas. Aquele que se levantar contra o projeto de Deus vai morrer, vai perecer. Aquele que se levantar contra o projeto de Deus vai perecer. Deus levou o seu povo em direção à terra prometida. A palavra de Deus nos diz que o deserto era uma espécie de escola para que o povo aprendesse como servir, ser obediente ao Senhor, e precisava ter algumas mudanças para chegar na terra prometida. E a palavra de Deus nos diz que muitos desobedeceram, e muitos dos que saíram do Egito não conseguiram chegar até a terra prometida. Mas o que sabemos, para dar continuidade, o que sabemos que Deus levou o povo à terra prometida, apenas 2 dos que saíram acima de 20 anos puderam entrar na terra, e aquela multidão passou por muitos milagres no deserto. Deus ia abençoando o povo, dando milagres, mas mesmo assim levantava os moradores. Muitos morreram e foram plantados no deserto, mas aqueles fiéis foram até a terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Donde futuramente nasceu o rei Jesus, aleluia, da semente de Davi. Então o projeto de Deus, ele não conseguiu ser interrompido, mesmo que muitos se levantassem sobre ele para fazer parar. Ele nasceu, Jesus nasceu, o libertador nasceu, foi levado à cruz, morreu, e ao 3º dia ressuscitou, e nós aqui fazemos também parte desse projeto, nós fazemos parte. Você foi chamado para dar continuidade, então ninguém pode barrar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor na terra é o representante de cumprimento desse projeto, que um dia Deus vai levar, aleluia, a igreja para o céu, e você foi chamado para chamar mais pessoas para fazer parte desse projeto. A missão que nós recebemos, a Bíblia diz que nós fomos escolhidos, Ele nos escolheu e nos nomeou para irmos e darmos fruto, e o nosso fruto permanecer. Nós fomos chamados para pertencer a esse reino, assim como Israel foi chamado e foi até a terra que mana leite e mel. Nós fomos chamados para uma terra, nós fomos chamados para estar nessa terra. Nós fazemos parte desse projeto, mas tem que permanecer fiel, tem que continuar fiel, tem que ser fiel ao Senhor, tem que continuar. E o nosso chamado aqui não é apenas para cultuar, para estar aqui na igreja, é para ganhar pessoas para o reino de Deus, é para evangelizar, é para apenas ficar em casa. Vivemos em tempos difíceis, que as pessoas não têm muita liberdade para estar na igreja por causa dessa pandemia, mas tem um grupo que não se rendeu a isso, que está cultuando ao Senhor, está cultuando na sua casa, está cultuando na igreja, está cultuando onde está, mas o projeto de Deus, ele não deixa cair por terra. Deus está investindo, e no momento certo ele vai entrar com a providência, no momento certo, aleluia, ele vai entrar com a providência na tua vida. Imagina que você está andando e você é alguém que está carregando algo de Deus na tua vida. Você está passando no meio da multidão e Deus está olhando, ali vai o meu projeto, ali vai aquele, aleluia, que eu posso confiar, aquele que vai levar a minha palavra, aquele que vai anunciar o reino entre o povo, entre a nação, aquele que vai anunciar que Jesus um dia vai voltar e levar a igreja para o céu. Nós estamos aqui com essa missão, o projeto de respeito a isso. Deus quer salvar a humanidade e Deus colocou na mão da igreja a responsabilidade de fazer isso, e nós precisamos cada dia saber que nós carregamos essa responsabilidade, algo de valor para ser transmitido. Deus colocou em nós, que somos pessoas frágeis, somos considerados como vaso de barro, matéria que não tem muito valor, mas Deus colocou algo muito precioso dentro de nós, para que nós transmitisse, porque isso que está dentro de nós, ele tem o poder de mudar a vida, mudar a situação, mudar a história, aleluia, tem poder
pode salvar a vida, transformar a vida, curar, libertar e salvar. E Deus colocou dentro de nós. Só precisa nós abrirmos a boca. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Como representante desse projeto. Aleluia. Nós temos a missão de estar divulgando esse projeto. Mesmo em tempo de pandemia, irmão Paulo, sim. Porque o projeto, quando a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, que Deus tudo pode, tudo Ele pode, tudo é tudo. Ele pode curar, pode transformar, pode libertar, pode tirar a pessoa que ainda esteja no leito da enfermidade, na UTI. Deus tem poder para, como a palavra dizer, tira de lá e ele sai de lá, porque Ele é poderoso. E tudo está na vontade dEle. Se a nossa vontade estiver alinhado com a vontade dEle, se o nosso pensamento estiver alinhado com o pensamento dEle, tudo o que pedimos na oração, crendo, receberemos. Então nesta noite, glorifica esse Deus Todo-Poderoso. Você pertence ao projeto que um dia vai morar no céu, você faz parte. E você recebeu isso coletivamente e também individualmente eu tenho a minha responsabilidade, você tem a responsabilidade de ser alguém, um mensageiro deste reino, aleluia, para levar mais pessoas para um lugar bom, um lugar que emana leite e mel. Então vamos colocar de pé nesta noite, louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra nesta noite. Você pertence a um projeto que foi planejado antes da fundação do mundo. Você foi beneficiado por esse projeto, você faz parte desse projeto. Por isso, glorifica a Deus nessa noite, louve a Deus nessa noite, exalta a Deus nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor falou em corações nessa noite. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que nesta noite entendeu que pertencemos a um projeto que mesmo em tempo de crise, ele continua caminhando, prosperando, porque a circunstância não pode abalar, não pode fazer parar, as portas do inferno não pode parar a obra do Senhor. A obra do Senhor continua de pé, ela vai continuar até a vinda do Senhor, com perseguição ou sem perseguição, com crise, com pandemia ou sem pandemia, vai continuar prosperando, vai continuar salvando alma, vai continuar transformando vida, vai continuar abençoando vida. Abençoa esse teu servo, essa tua serva, que nesta noite, meu Pai, ouviu esta palavra, que esta palavra possa adentrar o coração e mudar a vida, transformar a vida, muda essa família, esse coração, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus.